Onde? Vocês estão espertos, vocês estão espertos. Queria que você abrisse lá em Tiago, estamos terminando, né? Já estamos lá terminando entre aspas, estamos terminando a epístola, mas não terminando as ministrações. Tem muita, mas muita riqueza aqui ainda em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Todos acharam aí? Lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de João, um pouquinho antes de Pedro, um pouquinho antes de Apocalipse. Tiago capítulo 4. E nós vamos ler esse capítulo todo aqui. Amém? Irmãos, independente da sua tradução, provavelmente a minha tradução seja diferente da sua. Mas eu tenho certeza, como eu digo sempre, que o que está escrito na minha está escrito na sua também. Então acompanhe comigo aí, tá bom? Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedem mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Versículo 4, infiéis, ou algumas traduções dizem adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme porque nos anseia. O Espírito que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitáveis, pois, então, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós sois ânimos dobre. Limpai o vosso coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se do vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aí pulemos aqui para o versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, ou passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que será a vossa vida. Sois apenas neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogância e pretensão. Todas as jactâncias semelhantes a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, esse está pecando. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, esta é a tua palavra. Senhor, faz mais uma vez, fala conosco ao nosso coração. Enche-nos, ó Pai, da tua graça, que essa palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor, como um punhal. Que nós possamos sair daqui hoje, mais uma vez, renovados, cheios da tua presença, Senhor. Nós queremos ser melhores. Nós queremos, ó Pai, que a nossa vida seja melhor. Portanto, Senhor, fala conosco. Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que a minha boca seja a tua boca aqui nesta manhã. No santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu tenho falado para vocês durante todas as semanas que a gente tem trabalhado a epístola de Tiago, como eu disse para vocês, como vocês sabem, eu tenho falado aqui semana após semana, Tiago, ele é irmão de Jesus, ele é nascido de Maria, ele é irmão de sangue de Jesus. E a gente percebe aqui que ele tem uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito direta, uma linguagem muito apontando, é um punhal, né? Ele trata as coisas aqui de maneira muito clara, ele trata as coisas aqui de maneira muito direta, para que eu e você possamos entender, para que eu e você possamos compreender que a nossa vida precisa ter direção, que a nossa vida precisa tomar um rumo. Então, já desde no capítulo 1, se vocês prestaram atenção na primeira mensagem que eu preguei lá há 6, 7 semanas atrás, ali no primeiro capítulo, ele já faz um resumão de todos os temas que ele trata em toda a carta.
já explicando para a gente. Ele fala sobre a arrogância, ele fala sobre a ganância, ele fala sobre o rico, ele fala sobre o pobre, ele fala sobre o poder da língua. E aí, à medida que os capítulos vão avançando, ele vai tratando com mais propriedade, avançando um pouquinho mais detalhadamente, cada tema aqui. E sabe, irmãos, o que a gente olha vendo esse texto, vendo essa carta, que muitas vezes é uma realidade derradeira na vida de muitos irmãos. E Tiago, como eu disse para vocês aqui, Tiago escreve essa carta para as pessoas que, ele não escreve para os ímpios, ele escreve para os crentes que estão espalhados pelo mundo. Ele não está escrevendo para aquele que não se converteu, ele não está escrevendo para o ímpio, ele não está escrevendo para aquele que ainda não conheceu a Deus, não, ele está escrevendo para homens e mulheres como eu e como você, que já conhecem a palavra, que já tiveram uma experiência com Deus. E quando a gente vê os temas que ele está tratando aqui, as coisas que ele trata aqui, a gente imagina, não, ele está pregando, está falando para ímpio, ele está falando para aquele que não conhece a Deus ainda. Não, ele está falando para cristãos aqui que estão espalhados pelo mundo. Então, esses temas aqui, se nós não vigiarmos, fará parte da nossa vida. E sabe, irmãos, e o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, ele está falando aqui a respeito de planos, a respeito daquilo que o nosso coração deseja, a respeito daquilo que a gente projeta, a respeito daquilo que a gente sonha lá na frente para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família. Ele está falando a respeito disso. E eu queria falar aqui, começar o primeiro tema aqui, a primeira abordagem que ele faz, olhando para a nossa vida. Nós projetamos a nossa vida numa linha reta. O que nós projetamos? Nós projetamos crescer, estudar, entrar na faculdade, se formar, casar, ter filhos, comprar uma casa, depois comprar uma casa melhor, depois comprar um carro melhor, e assim ir avançando em todas as áreas. Esta é a projeção natural que a grande maioria das pessoas fazem na nossa vida. E muitas vezes nós fazemos essa projeção, nós nos organizamos para isso, mas parece que a gente bate numa parede. E aí você começa a olhar para a sua vida e dizer, parece que tudo que eu projetei, nada dá certo. Parece que tudo que eu faço, nada funciona. Quantos já tiveram? Eu já tive muitas vezes esse sentimento. Poxa vida, eu projetei tão bem, eu achei que ia ser assim, mas foi completamente diferente. E o que ele fala sobre isso? Ele fala, olha, vocês fazem planos, como dizendo, olha, amanhã eu estarei em tal lugar, e ali eu vou comprar, eu vou vender, eu terei lucros. Depois da manhã eu estarei em outro lugar, e ali eu vou negociar, eu vou ter lucro, eu vou ter uma vida boa. E ele diz, como que vocês fazem planos? Os planos de vocês, e vocês são como a neblina, que de repente baixa de uma vez, e logo depois se dissipa, evapora. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão projetando no coração de vocês, é algo que eu não vou abençoar, porque são coisas e desejos e prazeres do coração de cada um de vocês. Então, sabe, irmãos, é tempo de eu e você fazermos uma avaliação. Este é o trabalho de Tiago. Isso que ele quer tratar aqui comigo e com você. É hora de nós fazermos uma avaliação, olharmos para a nossa vida, olharmos para aquilo que está ao derredor da nossa vida e para onde a nossa vida está caminhando. Para onde que a nossa vida está caminhando? Como que está a sua vida profissional? Como que está a sua vida financeira? Coisas práticas aqui. Como que está seu casamento? Como você tem se comportado como marido, como esposo? Como você tem se comportado como pai, como mãe, como esposa? Como que está a sua vida? Como que as coisas têm caminhado na sua vida? E o que o Tiago nos provoca aqui é exatamente a respeito disso. Eu projetei uma linha reta. Estudar, casar, ter filhos, comprar uma casa. Mas parece que nada acontece. Parece que tudo que eu planejei, tudo que eu programei deu errado. E Tiago está tratando exatamente isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que
dos prazeres que militam na vossa carne. Ele está dizendo aqui para mim e para você, escreveu para aqueles crentes daquela época, e essa palavra serve para mim e para você. Ele está dizendo assim: sabe porque vocês não têm prosperado? Sabe por que os planos de vocês não têm ido para frente? Sabe por que vocês não têm sido abençoados? Porque existem alguns inimigos da fé de vocês. Vocês podem até ter fé, vocês podem até crer no Senhor Jesus, podem até ter tido uma experiência real e sobrenatural com Deus. Ele não está invalidando essas coisas, não está invalidando isso. Porque eu volto a dizer, ele não está escrevendo para ímpios, ele está escrevendo para crentes. Mas, no entanto, ele diz: vocês estão mais preocupados com os prazeres da carne, com as tentações humanas, do que realmente o desejo meu para a vida de cada um de vocês. Eu sempre digo isso, irmãos, a minha e a sua oração, ela tem que ser o seguinte: a minha oração, é claro que nós precisamos orar por nós mesmos, para ter um casamento melhor, para morar numa casa melhor, para ter um carro melhor, para ter um salário melhor, para que os nossos filhos caminhem bem, mas sempre encerrarmos a nossa oração dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. E aqui a acusação de Tiago e a observação de Tiago, a repreensão de Tiago é: vocês estão preocupados mais com os prazeres de vocês, que militam na vossa carne. Ele está dizendo o seguinte: que muitas vezes os nossos desejos, que muitas vezes as nossas orações, que muitas vezes as nossas demandas, elas são carnais. Segundo ponto aqui, o que ele fala no versículo 2: cobiçais e nada tens, vocês matam, vocês invejam, nada obtêm, e vocês vivem a fazer guerras, nada vocês têm, porque vocês não sabem pedir. Ele fala aqui, irmãos, da cobiça. Ele fala aqui que muitas vezes eu e você, para obter algo, para conseguir algo que eu estou desejando, que ele diz que muitas vezes o homem mata, ele rouba e ele guerreia. Pastor, isso não é para mim, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas será que você já não guerreou? Já não fez um forfé para conseguir algo na sua vida? E o que o Tiago está tratando é: o que está aí dentro do coração? O que está aí dentro do seu coração? Por que você busca tanto? Por que você almeja tanto algumas coisas? Por que você deseja tanto algumas coisas? Ah, eu não matei, eu não roubei. Amém. Mas será que você não guerreou demais por isso? Aí ele fala do orgulho arrogante. E esse orgulho arrogante, ele diz assim que muitas vezes, está implícito aqui no que ele está escrevendo, que muitas vezes nós desejamos obter coisas, porque o nosso coração, uma reflexão aqui, irmãos, à medida que você for ouvindo aí, você vai fazendo uma depuração no seu coração aí. O que servir é como um franguinho assado que a gente compra. Eu vou sair hoje, eu estou com vontade de comer um franguinho assado. Eu vou sair daqui hoje e vou comprar um franguinho assado. Toda a parte boa do frango, inclusive, cadê a Marisa? Não está aí? Inclusive a pele. A Marisa tira a pele do frango. Quantos tiram a pele do frango aqui? Deixa eu ver. Até do frango assado. Quantos tiram a pele do frango assado? Irmãos, misericórdia. Depois eu vou ter uma conversa com vocês. Vocês estão em pecado. Pode tirar a pele do frango, Adriana? Não pode. É a coisa mais gostosa que tem, né, Sérgio? Pastor, tirar a pele. Você não tira não, né, Geni? A pele do frango? Ah, não come frango, Deixa eu fazer uma piada aqui, para não perder a piada, irmão, né? Vocês sabem que o frango assado é maravilhoso, né? Gosto de frango de todo jeito. Mas teve uma época na minha vida, irmãos, que eu comi tanto frango, mas tanto frango, e eu comecei a engordar. Aí o pessoal perguntava, eu casei, né? Eu falava assim, eu achava que era o hormônio do frango que eu estava ficando forte. Às vezes nascia uma espinha, eu achava que era uma pena que estava nascendo em mim. De tanto frango, porque a Marisa não comia carne vermelha, ela estava educando as minhas filhas para não comer carne vermelha. Mas aí eu comecei a levar ela nos churrascos. E eu tenho uns amigos meus que fazem churrasco bom, sabe, Jimmy? Os caras bons, assim, tipo Jimmy. Aí, irmãos, aí ela entrou nos prazeres da carne. Aí começou a comer carne vermelha, mas vou te falar, os primeiros anos do meu casamento foram difíceis, irmãos, difíceis. Mas passou, graças a Deus.
Então, como eu estava dizendo a respeito do frango, é como o franguinho que você está comendo lá. Tudo aquilo que é bom, você vai comendo, você vai comendo. Isso serve para mim. O que não serve, os ossinhos, algumas as pelinhas, você joga fora, o pescoço, os pés, você vai jogando fora. E o que Tiago faz aqui é exatamente isso. Ele diz, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. E o que ele está fazendo aqui é uma reflexão sobre a minha e a sua vida, dizendo o seguinte, para que você quer um carro novo? Para que você quer ir morar numa casa maior? Para que você quer mais dinheiro? Para que você quer essas coisas? Realmente, o desejo de ter estas coisas, realmente é um desejo bom? Você está buscando uma experiência bom para ter essas coisas? Então, o que ele nos leva a refletir é exatamente a respeito disso. No versículo 13, ele fala assim, ele continua, né? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, ele diz, vocês pedem, vocês querem ter e obter muitas coisas, para se satisfazerem o próprio ego, e principalmente esbanjar, mostrar para os outros o que vocês têm. E ele diz isso, que isso no reino de Deus é algo condenável. Pastor, é pecado eu querer ter um carro melhor? Claro que não. Pastor, é pecado eu querer ter uma casa com piscina, uma casa maravilhosa? Claro que não. Pastor, é pecado eu desejar ganhar 10 vezes mais do que eu ganho? Claro que não. Mas a reflexão que Tiago faz aqui é, onde está o seu coração? Onde esses desejos têm te levado? Onde o desejo por estas coisas vai te levar? Então o que Tiago nos leva a refletir é exatamente sobre isso, sobre estas coisas, né? Sobre estas coisas. Fala da nossa carne, do nosso próprio desejo, do nosso egoísmo, da nossa vontade de esbanjar e mostrar para os outros que nós temos. Versículo 4 ele diz assim, olha só que coisa interessante, aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Algumas traduções, a minha diz infiéis, algumas traduções diz adúlteros. Quantas versões aí está escrito adúlteros? Versículo 4, acho que a grande maioria, né? Diz adúlteros. E aqui, irmãos, Tiago não está falando aqui do adultério, do ato conjugal, esposo, marido, esposa. Ele está falando aqui, adúlteros, infiéis, o nosso relacionamento com Deus. Nós como igreja somos a noiva de Deus. E ele está dizendo aqui, vocês são adúlteros, vocês são infiéis. É nesse contexto que Tiago escreve aqui, porque ele diz o seguinte, existe, e isso é importante que você saiba, e depois você anota isso, existem 3 inimigos, irmãos, 3 inimigos, que travam a nossa vida, e muitas vezes nos afastam da presença de Deus. O primeiro, a carne; o segundo, o mundo; e o terceiro, o próprio Satanás, o próprio diabo. Olha o que diz lá no versículo 4, ele diz assim, infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo, ela é inimiga da amizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Pastor, o que ele quer dizer com isso? O que nós vivemos? O que precisa ficar claro para mim e para você, meu irmão? Precisa ficar claro na minha e na sua mente aqui. Nós pertencemos a Ele, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. A comparação do tempo em que vivemos aqui, dos prazeres em que teremos aqui, da vida boa em que teremos aqui, comparada à eternidade que vamos ter um dia ao lado do Pai e ao lado de Jesus Cristo, é ínfima, é mínima. Então a gente precisa ter a compreensão, a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento de que o nosso lugar não é aqui. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse. Então por isso que Tiago faz esse confronto, fala, olha, a amizade, o amor aos prazeres desse mundo, de maneira exagerada, ou de maneira desordenada, que te afasta de Deus, isso vai te levar a um caminho de perdição. Então, sendo claro aqui, irmãos, ser bem claro aqui para a gente entender, vou dar exemplos claros aqui. É como aquele irmão que vem para a igreja, ele está desviado, ele nunca veio para a igreja, ele vem para a igreja, aí ele se converte, ele está desempregado, aí ele fala para a irmã, ora por mim, eu preciso de um emprego. Aí ele fala com o pastor, ora por mim, eu preciso de um emprego. Aí ele vem na vigília, fala, irmãos, coloca aí na oração, eu preciso de um emprego. Aí ele consegue um bom emprego. Aí a primeira coisa que ele faz é se afastar da comunhão,
Ou então aquele irmão, aquela família, que o sonho deles é ter uma casa na praia, é ter uma casa no campo, e ele ora, ele trabalhou, aí ele vai e consegue. Aí a primeira coisa que ele faz é se separar, se afastar da comunhão. Se afastar da comunhão. Então, o alerta que Tiago faz para mim e para você é justamente nesse sentido. Ele diz o seguinte: olha, nada pode roubar de mim e de você a prioridade, que é Deus, que é Jesus. Então, irmãos, busque mesmo ganhar mais, busque mesmo aumentar o seu salário, busque mesmo morar numa casa melhor. Essas coisas são boas e a Bíblia fala muito a respeito de plenitude. Busque mesmo, podendo viajar, conhecer o mundo, é maravilhoso viajar. Agora, estas coisas não podem roubar o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus. E por isso que Tiago diz aqui no versículo 4, ele chama de adúlteros, de infiéis. Ele diz: vocês oraram, vocês buscaram, vocês conseguiram, e à medida que vocês conseguem aquilo que vocês estão buscando, a primeira coisa que vocês fazem é se tornarem infiéis. Então Tiago nos alerta para isso, irmãos. E como, isso sempre existiu, mas como a gente tem visto isso nos dias de hoje. Olha o que ele fala no versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu já falei aqui algumas semanas, já preguei sobre isso. A diferença, irmãos, a diferença da gente passar por um tempo de dificuldade, a gente passar por um tempo de tribulação, a gente passar por uma provação. Provação é uma coisa, Deus permite. Agora, tentação é outra completamente diferente. Completamente diferente. E como eu disse para vocês aqui, os três elementos, né? A carne, o mundo e o diabo. Irmãos, lá no segundo livro de Samuel, a partir do versículo 12, do capítulo 12, do capítulo 13, existe uma história que retrata muito bem isso aqui. Retrata muito bem essa trinca aqui: carne, que é o desejo, o mundo e o diabo. E todos nós, se não vigiarmos, estamos sujeitos a isso. E lá no segundo livro de Samuel, tem uma história lá, uma passagem que retrata de maneira muito fiel o que é isso. A Bíblia fala, e você já deve ter lido, já preguei, lembro que eu já preguei pelo menos uma vez a respeito dessa passagem. A Bíblia diz que Davi teve vários filhos e várias mulheres, e ele teve vários filhos com várias mulheres. Isso é um problema, né? Isso já de cara, de entrada, já é um baita de um problema. E a Bíblia diz que ele teve um filho, irmãos, que chamava Amenom, com uma das suas mulheres. E ele teve uma outra filha chamada Tamar, que era filha da mesma mãe de Absalão, que era o outro filho dele. E ele diz que, a Bíblia diz lá a partir do capítulo 12, e recomendo, irmãos, vocês precisam ler a história do Velho Testamento. Reis, 1º e 2º Samuel, é maravilhoso. São livros históricos, é maravilhoso. Você vai entendendo um pouco ali como tudo começou. O que acontece? E Tamar era meia-irmã de Amenom. E diz o texto que essa menina era uma menina muito bonita, uma menina lindíssima. E o que acontece? O seu meio-irmão se apaixonou por ela. E a Bíblia diz que ele se apaixonou por ela de uma tal maneira, de uma forma tão forte, que ele chegou a adoecer. Então aqui, irmãos, Amenom, ele representa a cobiça, ele representa a carne, o desejo carnal, a tentação. A Bíblia diz que ele tinha um primo chamado Jonadab. Esse Jonadab era filho de Simei, se eu não me engano, irmão de Davi, era primo dele. E é isso, era filho de Simei, primo dele. E esse Jonadab viu um dia lá ele entristecido, ele aborrecido, chegou nele e falou assim: ô Amenom, o que você tem, mano? Você está triste por quê? Aí ele contou, abriu o coração, falou: estou apaixonado pela minha meia-irmã Tamar, ela é uma mulher muito linda, eu chego a ficar doente por causa dela e tal. Aí, esse Jonadab representa aqui Satanás. Jonadab chega para ele e diz o seguinte, fala assim: ó, amigão, vem cá, você quer ela mesmo? Vamos armar uma tocaia aqui. Ele falou: como assim? Ele falou: olha, faz o seguinte, você se finge de doente, você fala para o seu pai que você está doente, que você precisa ser cuidado, e que você gostaria que Tamar cuidasse de você, para que ela faz uns bolos gostosos lá, uns bolos bem
bem bacana. Fala para o seu pai que você quer que ela cuide de você. E aí ele faz isso, ele ouve o que Satanás fala para ele, ele vai lá e fala para o pai: pai, eu não estou muito bem, eu estou adoecido, e eu gostaria que Tamar cuidasse de mim, eu gosto muito dela, ela é muito cuidadosa e tal. E aí o que acontece é, o resto da história vocês conhecem. Ela vai cuidar dele lá, ela vai até o quarto dele, ele manda todos os seus empregados escravos embora, fica sozinho com ela, e ele a violenta. E antes dele violentá-la, irmãos, o que ela diz para ele? Ela fala: olha o que você vai fazer, a loucura que você vai cometer. Ela ainda diz para ele: não seria melhor você falar com o nosso pai, e o nosso pai permitir que nós nos casemos? E mesmo assim, na loucura insana dele, ele a violenta. E aí logo diz o texto, olha que coisa louca, irmãos, olha que coisa louca. Logo depois que ele a violenta, a Bíblia diz que ele sente um nojo, uma repulsa por ela. Ele expulsa ela do quarto. Aí ela sai de lá chorando. Ela se veste com cinzas, que era a representação de quem havia sido. Ela era uma moça virgem. Ela se veste com cinzas e toda aquela liturgia da época. E ela encontra com seu irmão Absalão. E ela conta para Absalão que ela não queria contar a princípio. E ela conta para Absalão. E aí, irmãos, o que representa Absalão? Absalão representa a guerra. A guerra. O reino de Davi quase foi dividido por causa disso. Aí Absalão, sabendo daquilo, olha que astuto que ele foi. Ele espera passar 2 anos. 2 anos. Passado 2 anos, ele arma uma tocaia para o seu irmão Amenom e ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. Davi foi omisso, sabendo de toda a história, não fez nada. Ele apenas ficou sem falar com o filho que havia feito aquilo. E passado 2 anos, Absalão ficou quietinho 2 anos. Depois de 2 anos ele armou uma tocaia e ele matou o seu meu irmão por aquilo que ele havia feito com a sua irmã. Então aqui, irmãos, a gente vê a representação. Amenom, ele representa a carne, a cobiça. Jonadab representa o diabo, aquele que possibilita, aquele que facilita as coisas. E Absalão representa a guerra. E aqui não dá para a gente avançar, mas eu já disse para vocês aqui que Absalão tentou usurpar o reino de Davi. Ele ficava à porta da cidade. A Bíblia diz que não havia homem mais bonito, ele era como Absalão, como Davi. Mas a Bíblia fala a respeito dele e de Saul. A Bíblia diz que não havia homem mais bonito e mais bem aparentado do que Absalão em toda Israel. Ele era um cara bonito. Ele sabia falar. A Bíblia diz que sobre a face dele não havia nenhum defeito. Eu não sei qual o conceito de beleza, né? Mas se a Bíblia fala que ele era um cara bonito, ele era um cara bonito. E ele ficava à porta da cidade. Logo depois disso, ele ficava à porta da cidade dizendo o seguinte: as pessoas vinham de outras cidades trazendo demandas para o rei Davi. Só que o reino era muito grande, Davi não podia atender todas as demandas. E ele dizia, ele pegava a pessoa, ele abraçava aquelas pessoas e dizia: de onde você é? Ah, eu sou de tal lugar. Qual que é a sua demanda? Ah, minha demanda é que o meu vizinho roubou um gado meu. Qual que é a sua demanda? Ah, minha demanda é que o meu vizinho fugiu com a minha filha. E aí o rei julgava e dava o decreto. Só que eram muitas demandas e o Davi não podia atender a todas. Aí ele ouvia aquelas pessoas, dava carinho para aquelas pessoas e ele dizia assim: ah, se eu fosse rei de Israel, se eu fosse rei de Israel, todas as demandas seriam atendidas. E começou a inflamar o povo. Até que depois, encurtando a história, que depois você lê lá no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 12, você vai ver toda a história lá. Ele tenta dividir o reino de Davi e ele acaba morto. No meio da história ele acaba morto. E Davi fica entristecido e tantas outras coisas. Mas aqui mostra para mim e para você, irmãos, o perigo que a nossa vida tem. Perigo. As tentações, as brechas dadas ao diabo e as guerras que nós podemos adquirir em cometer loucuras. E o versículo 7 diz isso: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Que o texto está dizendo, Tiago está dizendo para mim aqui, ó, se está passando minhoca aí na sua cabeça, se tem algum pensamento aí que você sabe e tem certeza que não é de Deus, fuja enquanto é tempo. Fuja enquanto é tempo. Não adianta depois você colocar a culpa na esposa, a culpa na vizinha, a culpa no patrão, a culpa na dificuldade. Não adianta. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E aqui essa passagem de Absalão, Tamar e
E Amenon representa muito bem o estrago que o diabo, que o pecado faz em uma família, em um reino, em pessoas, em vidas, né? O estrago que é feito quando se dá brecha ao diabo e quando se cai em tentação. Então vigiem com relação a isso, irmãos. Vigie com relação a isso. O que Tiago está dizendo aqui é: olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, onde os desejos destas coisas têm te levado. Tem te levado. Para onde? Você você malha, você treina, você quer ficar mais bonito ou mais bonita, para quê? É uma coisa pessoal, você quer se cuidar, ou é para atrair mais mulheres e mais homens? Para mostrar que você é mais gostosão ou gostosona? Então, falando de maneira bem didática aqui, é para isso. Você quer um carro novo, porque você gosta de carro, eu amo carro, irmãos. Tem uma coisa que eu gosto é carro. Mas você quer um carro novo porque você gosta de carro, ou porque você quer mostrar para o seu vizinho, você quer chegar na rua para todo mundo ver que você tem um carrão? Você quer morar numa casa melhor, uma casa mais bonita, porque você tem mais conforto, para dar mais conforto para os seus filhos, ou para mostrar para a família, para o sogro, para a sogra, para os vizinhos: olha o casão que eu moro aqui. Então o que Tiago está nos alertando é a respeito disso. Onde esses desejos estão nos levando? Onde esses desejos estão levando cada um de nós? Então ele diz: fique atento. Fique atento. Amenon olhou para sua irmã era muito bela, e diz o texto, e ele teve um desejo carnal por ela, mas era um desejo controlado. Ele era filho do rei, irmãos. Ele era filho do rei. Ele podia ter a mulher que ele quisesse e pedir em casamento. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas ele deixou que a carnalidade, que a cobiça, que o diabo entrasse no coração dele, e fosse um facilitador para aquilo que ele queria. Olha a postura de Jonadab, que era primo dele, sobrinho de Davi. Foi um facilitador, foi um instrumento do diabo. E eu e você precisamos vigiar com relação a isso, irmãos. Nós precisamos vigiar com relação a isso. Eu falei a semana passada a responsabilidade daquilo que sai da nossa boca. Jonadab foi um instrumento do diabo na vida da família de Davi e na vida do seu primo Amenon e do seu primo Absalão. Ele foi um instrumento do diabo, porque ele deu maus conselhos. Ele deu maus conselhos para o seu primo e terminou da forma que terminou. Então nós temos que tomar muito cuidado aquilo que nós falamos, aquilo que nós aconselhamos, as posições que nós tomamos. Tomar muito cuidado com isso, porque estas coisas podem nos trazer lá na frente, guerras. Isso terminou com guerra de Davi contra Absalão, seu filho. Porque se não tivesse guerra, Davi talvez tinha perdido o seu trono. O que começou com uma tentação lá atrás, termina com morte. Muitas vezes não é morte física, mas é morte espiritual, é morte no casamento. No caso de Absalão, terminou com morte literal, né? Então ele diz, né, infiéis, adúlteros, no versículo 4, e está falando aqui a respeito de, não é sobre infidelidade conjugal, mas sobre a amizade com o mundo, perder a confiança em Deus e confiar nas coisas desse mundo. Ele diz que, porque veja bem, irmãos, para a gente entender de maneira bem clara, alguém com o coração cheio de cobiça, ele tem uma oração contaminada, cheia de cobiça. Alguém cheio de prazeres carnais, de desejos prazerosos, ele tem uma oração contaminada, cheia de prazeres, cheia de desejos prazerosos, de desejos carnais. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Deus não vai abençoar, porque se Ele abençoar aquele seu desejo, que está cheio de cobiça, que está cheio de desejos prazerosos, se Ele abençoar, Ele vai estar autenticando, Ele vai estar validando aquilo que não é bom. Então, porque muitas vezes você sente a sua vida parece que está travada, você planejou, você fez, mas tem uma parede, não passa, não avança. Mas eu estudei, eu fiz, eu planejei, eu investi, eu me preparei, mas não vai, a coisa não vai, está travada, é uma parede, por causa dos desejos do coração, os desejos. Porque se Deus te abençoar naquilo que você está desejando, e não é a vontade dele, meu irmão, Ele está validando aquilo que não é bom,
A sua oração está cheia de cobiça? Sua oração está cheia. Você está cheio de cobiça? A sua oração vai estar contaminada. Você está cheio de prazeres, de desejos prazerosos. E não precisa ser só de carne, não. Desejo de outras coisas. A sua oração vai estar contaminada com todos esses desejos. E Deus não pode validar isso, porque isso não é bom. Ele sabe que se Ele liberar isso para a sua vida, Ele vai te matar. Deus não pode validar o que está errado. É como um pastor, irmãos. Pastor que sonha em ter uma grande igreja. E a gente tem visto muito isso por aí. Pastor sonha em ter uma grande igreja, ai, como eu queria ter uma igreja com 2.000 membros, como eu queria ter uma igreja com 5.000 membros. Realmente, 5.000 membros, pessoas que tinham uma vida destruída e agora conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou ele quer ter uma igreja com 5.000 membros para ter prestígio, para ser reconhecido, para ser entrevistado na televisão, para o prefeito vir na igreja dele e levar ele para tudo quanto é lugar, para ele andar com o governador e com o presidente? Qual que é o verdadeiro sentimento no coração? Então, muitas vezes o Senhor não permite justamente para isso, por isso, né? Seria a mesma coisa que o bandido antes de fazer um assalto: Senhor, me guarda, Senhor, me guarda, Senhor, fecha o meu corpo. Existe muito isso, irmãos. Existe muito isso. Eu vi, há uns anos atrás, eu assinava uma revista e saiu uma reportagem de umas 4, 5 páginas a respeito disso lá atrás. Agora tem até um programa sobre isso, né? Mas isso é antigo, uns 10, inclusive até comentei uma vez com o pastor Carlos Alberto sobre isso. E lá no Rio de Janeiro, hoje é escancarado, mas na época pouco se falava. Lá no Rio de Janeiro, irmãos, existem alguns morros que os traficantes não permitem. Igreja católica, centro de umbanda e centro espírita. Não, eles mandam fechar, põem fogo, somente igrejas evangélicas, porque eles são bandidos e traficantes evangélicos. Quantos já viram essa reportagem? Tem até o documentário, se eu não me engano, na Globoplay. Que eles são bandidos evangélicos. Aí você vai lá no pé do morro, lá tem um símbolo gigantesco lá de Israel. Então assim, é a mesma coisa com o bandido orar: Senhor, abençoa aí o tráfico de drogas, abençoa aí os nossos... Como é que Deus vai validar uma coisa dessa? Não tem cabimento, isso não existe. Então a pergunta que fica mais uma vez para o meu e para o seu coração: para que eu quero isso? Para que eu quero um carro melhor? Para que eu quero mais dinheiro? Para que eu quero um sítio lá bonito? Para que eu quero uma casa maior? Para que eu quero essas coisas? O que está aqui dentro do meu coração? Ah, pastor, eu quero lá para me curtir, levar meus filhos para brincar. Ah, eu quero porque meu carro está apertado, pastor, eu tenho 3 filhos, eu preciso de um carrinho um pouquinho melhor, né? Eu preciso de uma casa maior, minha casa está muito apertada, pastor. Amém. Examine-se o seu coração. Para que você realmente quer? Para que você quer uma promoção lá no emprego? Para que você quer virar chefe lá na sua empresa? Para que você quer? E para findar aqui, irmãos, que está avançando a hora, eu queria aqui compartilhar com vocês alguns conselhos que Tiago deixa para mim e para você, para que a nossa vida saia dessa parede, irmãos, para que a nossa vida saia desse muro e a gente possa avançar. Pastor, eu tento e parece que tem uma parede. Meu casamento não vai, parece que tem uma parede. A minha vida financeira não vai, parece que tem uma parede. Pastor, a minha vida emocional não vai, parece que tem uma parede. Não avança, parece que tem uma parede bloqueando. E Tiago nos dá alguns conselhos aqui. Primeiro está lá no versículo 6, ele diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, ninguém tem culpa de nada. Todo mundo tem razão. A gente vive num tempo que todo mundo tem razão. Você vai numa família, está todo mundo discutindo, o pai tem razão, a mãe tem razão, os filhos têm razão, todo mundo tem razão. A culpa não é de ninguém. Todo mundo tem razão. Aí, muitas vezes, irmãos, você está lá, aí se o diabo fala: eu não tenho nada disso, eu não tenho nada, eu não presto, eu sou sem vergonha, eu sou safado mesmo, mas isso aí não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso, tira eu fora dessa. Porque ninguém tem culpa de nada. A gente está agora aí no embate
no embate político, né? Eu falei a semana passada, eu vou falar de novo. O Lula diz que tudo que está acontecendo de ruim no país, a culpa é do Bolsonaro. E o Bolsonaro fala que tudo que tem de ruim hoje, a culpa é do Lula que voltou. Nenhum dos dois tem culpa, irmãos. Nenhum dos dois tem culpa. Um joga a culpa no outro. E é assim na vida. Ninguém tem culpa. E o texto diz aqui, Tiago está dizendo, olha, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que quando eu sou humilde para reconhecer os meus erros, quando eu tenho humildade para ouvir o mais experiente, para ouvir aquele que quer me ajudar, ele diz que ele abençoa, ele dá graça. Ele dá graça, ele despreza o soberbo, aquele que se acha sabedor de tudo, mas dá graça, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Isso é maravilhoso, irmãos, quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda. É aquilo que eu já falei para vocês, é o mal que o pastor sofre, né? Quando alguém toma uma decisão, você sabe que o cara está fazendo uma caca, você sabe que aquilo é uma decisão. Ontem eu estava lá no evento das mulheres, eu fui lá, irmãos, eu estava na sala com o pastor Davis lá, e nós estávamos lá eu, pastor Davis, pastor Leandro de Itaquera, o pastor Paulo de José Bonifácio, o pastor Fábio ficou um pouco com a gente lá, e o pastor Val da cidade de Tiradentes. E a gente estava lá falando da vida. E é impressionante, irmãos, é impressionante quando alguém chega para você e diz assim: pastor, você sabe que é uma decisão que não viu Deus coisa nenhuma. Aí ele fala: olha, eu queria te comunicar isso, isso e isso. Deus falou comigo. O que você acha? Aí eu falo: irmãos, eu não acho nada. Se Deus falou, quem sou eu para discutir com Deus? Deus não te falou? Mas você sabe que não é nada de Deus. Não é nada de Deus. Pastor, Deus não fala conosco? Deus não fala conosco? Claro que fala. Eu já falei para vocês que tudo que eu vou fazer, ensino isso para vocês aqui. Eu peço sinais para Deus. Acabei, a Nice está me ajudando aqui, acabei de alugar uma casa. Pedi sinais para Deus. Falei para Nice, Nice, pedi esse e esse sinal. Se for assim, a gente aluga, se não, não. Pedi sinais para Deus. Às vezes dá errado? Dá. Às vezes eu não entendo o sinal de Deus, né? E você também. Mas nós precisamos pedir sinais para Deus. Então assim, a gente precisa ter a humildade e buscar a direção de Deus, entender. Eu lembro, irmãos, um exemplo prático, e é um exemplo nosso aqui, não é um exemplo meu, um exemplo prático. Eu fiquei lá em São Mateus, eu fui pastor auxiliar lá durante 10 anos. Eu fui pastor auxiliar lá, né? Ordenado 3, mas eu era pastor, tinha função pastoral lá, mesmo não sendo ordenado. E eu vi lá tudo que deu certo e tudo que deu errado. Quando sempre dizia isso para a equipe mais antiga aí, né? Alex, Fernanda, a turma que está com a gente há mais tempo aí, né? Dilson, Kátia, turma mais antigona. E eu sempre dizia isso para eles, falava: Márcio, eu sempre dizia para eles, falava: irmãos, aquilo que nós erramos lá em São Mateus, que eu fazia parte também, a gente não precisa fazer, isso não funcionou lá, então para que eu vou fazer? Mas todas as coisas que funcionaram bem, eu copiei, e a coisa andou. Ou seja, o caminho foi bem mais curto, irmãos, foi bem mais curto. Eu podia ter dado um monte de volta, subido, descido. Tem algumas coisas que são características pessoais nossas, e que as pessoas copiaram lá também. Eu lembro que quando nós fizemos o nosso primeiro encontro, toda vez era uma dificuldade para conseguir chácara, e a gente se deslocava. Quando a gente fez o nosso primeiro encontro Vida Vitoriosa, aqui na igreja, os pastores todos falaram para mim: vai ser você é louco. Falei: eu estou mudando meu culto para domingo à noite, eu vou fazer de dia na igreja. Mas como que você vai fazer? Eu falei: nós vamos fazer comida lá mesmo, vamos comprar marmitex, nós vamos fazer na igreja, e à noite a gente você vai emendar no culto? Vamos. Ixi, vai ser um fraco, você é doido. Hoje todo mundo faz igual. Funcionou. E todo mundo viu que é um bom modelo. A gente teve a ideia aqui. Agora, aquilo que não funciona, eu não preciso repetir. Agora, irmãos, nós sempre tivemos a humildade de enxergar o que o outro está fazendo, olhar para o que o mais experiente está fazendo. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão grande aqui, eu peço conselho para pastores mais experientes. O que você acha disso? Olha, estão pensando em fazer isso, estão pensando em fazer aquilo. Por quê? Eu sei que os problemas vão ser menores. E é exatamente o que o Tiago está dizendo aqui. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é assim que Ele tem feito.
né? Então, eu e você, como diz no versículo 9, né? Nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, eu dependo da sua graça. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso coração, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não sabe o que fazer, pastor, eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer, meu casamento está uma tragédia, eu não sei o que fazer, os meus filhos estão indo para um caminho, pastor, eu não sei mais o que fazer, não sei se eu bato ou se eu amo, não sei se eu dou uma surra ou se eu prendo, não sei. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Peça direção para Deus, peça direção para Deus. Não desista de orar, irmãos. Segunda lição, não desista de orar, que está lá em Romanos 8:26, deixa eu ler para você, não precisa abrir não. Romanos 8:26, é uma outra dica que Tiago nos dá aqui, né? Nós não podemos desistir de orar. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não sei como orar, não sei como pedir. Não desista de orar, porque o Espírito nos ajuda, irmãos. E olha, deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Como que o Espírito nos ajuda em oração? Imagine, irmãos, que todas as vezes que você orasse, Deus concedesse o desejo do seu coração. Quantas vezes você já falou assim: eu não aguento mais essa mulher? Ah, é? Peraí, vou matar ela então. Ah, eu não aguento mais esse moleque. Já pensou se o Senhor ouvisse a sua oração? Ah, eu não aguento mais a minha vida. Ah, eu não aguento mais essa situação. Já pensou, irmão, se nós não fôssemos guiados, como diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos? Se o Espírito Santo não nos ajudasse nas orações. Então o que o Espírito Santo faz? E por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma depuração, ele faz uma faxina na nossa oração, para que suba aos céus aquilo que realmente deve subir. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não desista de orar. Pastor, talvez a minha oração seja cobiçosa mesmo, cheia de cobiça. Talvez a minha oração seja interessada muito em prazeres pessoais, prazeres carnais. Mas não desista de orar. Não desista de orar. Continue orando, né? Versículo 4, ele diz assim: adúlteros, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga da amizade de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que está dizendo aqui, irmãos? Seja guiado por Deus. Não se paute pelas coisas do mundo, não se paute pela direção do mundo, mas seja guiado pela mão de Deus. E por último aqui, o último conselho dele, e esse é o principal que eu tenho falado aqui dia após dia. Diz lá no versículo 15, diz assim: em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. Deixa eu ler do começo, deixa eu ler a partir do 4 aqui. Vocês não sabem que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de vocês disserem, né? Ah, amanhã eu vou estar em tal lugar e vou ganhar dinheiro lá. Depois da manhã eu vou estar no outro lugar e vou fazer tal coisa. Ele diz assim no versículo 15. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Esse é o principal para a vida do cristão, irmãos. Esse é o principal. Aprender e entregar o seu futuro nas mãos do Senhor. É a oração, irmãos. Já falei que a oração do Pai Nosso, ela é perfeita em todos os aspectos. Oração que nos traz responsabilidades. Mas ela diz lá: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Muitas vezes os nossos desejos pessoais, carnais, podem nos desviar daquilo que é a vontade de Deus.
para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para os nossos negócios. Então, aprenda. Então, os conselhos aqui: quebre o orgulho, reconheça seus erros, seja humilde. Segundo, não desista de orar. Terceiro, seja guiado por Deus. E quarto, aprenda a entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Amém? Quantos querem colocar isso em prática? Quantos desejam colocar isso em prática? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Irmãos, nós temos bastante coisa para avançar, muita coisa para avançar. Quando a gente começar a compreender o que o Senhor realmente quer para a nossa vida, nós vamos avançar e avançar muito, muito, muito. É fácil, pastor? Não, não é fácil não, irmãos. Eu também às vezes dou umas cabeçadas aí. Todos nós estamos sujeitos. Hoje eu dou menos, graças a Deus. Graças a Deus. Entretanto, quando eu tento, pelo menos tento colocar essas coisinhas em práticas aqui, essas coisas em prática, eu sou mais humilde, eu ouço mais. Quando eu oro mais, eu busco mais a Deus. Senhor, me dá direção. Quando eu sou guiado por Deus, e quando eu aprendo a entregar o meu futuro nas mãos do Senhor, as coisas vão ser bem mais fáceis para mim e para você. Sabe, irmãos, eu sempre falo isso. Eu acho que eu falei isso no primeiro culto que eu preguei. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ou a gente compreende isso, irmãos, ou a gente coloca uma batinha amarela, raspa a cabeça de careca, deixa só um rabinho aqui atrás e vai cantar Hare Krishna lá na Praça da República. Porque aqueles caras, eles entendem e têm a convicção de que Deus guia a vida deles. Eu mandei um vídeo ontem para alguns irmãos, e você pensa que é no Egito, você pode pensar que é no Iraque, que é no Afeganistão, mas na Dinamarca, o texto do vídeo é assim: apenas mais uma sexta-feira na Dinamarca, centenas de homens ajoelhados e orando para lá. Aqueles homens, eles têm a convicção e dão a vida que Deus, o Deus deles, cuida da vida deles. E muitas vezes eu e você, irmãos, que cremos no Deus verdadeiro, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, muitas vezes a ansiedade nos engole, nos mata, e a gente não consegue praticar esse versículo 15 aqui. A gente não consegue praticar. Para nós é uma dificuldade. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, é a vontade dEle. O meu futuro está nas mãos dEle. O futuro do meu marido está nas mãos dEle. O futuro dos meus filhos está nas mãos dEle. Cadê a irmã Cleonice? Está aí, não? Veio hoje, não? A irmã Cleonice e o irmão Cícero, irmãos, e eu tenho acompanhado desde o começo. Ela tem um filho que mora aqui, eu esqueci agora, acho que é Beritiba Mirim. Ela tem um sobrinho, filho da irmã dela, um jovem, tem alguns problemas, alguns vícios. E ele foi atravessar uma avenida lá, ele foi atropelado, e ele estava errado. Ele foi atropelado. Ele foi para o hospital, ficou vários dias em coma, com os olhos fechados, não abria nem os olhos. Os médicos fizeram tudo quanto foi exame, falaram: não tem mais o que fazer, leva para casa, e ele vai ser assim, vai viver como um vegetal. A família levou para casa, ficou lá sem abrir os olhos, nada. E a gente em oração e orando, e ela passando para mim. Ela foi para lá ajudar a irmã, passar uns dias lá. Até me avisou: pastor, domingo eu não vou estar no culto. Ele lá como um vegetal, não andava, não falava, não abria os olhos, não fazia nada. Uma tráqueo. Passado alguns dias, irmãos, ele abriu o olho. E os médicos falaram que era algo irreversível. E a gente orando, a família orando. Passou alguns dias, ele abriu o olho. Passou mais 2 semanas, uns 10 dias, a mãe colocou um louvor lá. Simplesmente ele abriu o olho e começou a cantar.
E era uma música difícil, irmãos. E começou a cantar. Ela ficou tão emocionada que na hora de filmar, ela está filmando e chorando. Ela filmou o sofá e não filmou ele. Só dá para ouvir a voz dele de fundo. Aí, quando foi essa semana, ela mandou: olha aí, pastor. Vai chorando. Olha aí, pastor. Ele simplesmente levantou da sala. Estava sentado no sofá. Ele levantou e foi andando até escorou na porta da sala e ficou lá. Aí quando ela viu aquilo, ela tomou um susto. E o menino, irmão, está praticamente recuperado. Está praticamente recuperado. Então assim, o decreto vem de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. O futuro dos seus filhos está na mão de Deus. Pare de ansiedade. O que vai ser dela? O que vai ser dele? Pare de ansiedade. Faça a sua parte. Eduque. Coloque limites. Não seja muito tolerante. Entretanto, o resto que vai fazer é Deus. Não sei o que vai ser da minha vida. O futuro é de Deus. Se Ele quiser.